Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Eduarda e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre ansiedade, que é um assunto bem comum atualmente, né? Bastante gente sofre de ansiedade ou vive os dias bem ansiosos e a gente está aqui para esclarecer um pouquinho sobre os conceitos, dar algumas dicas sobre isso também. Oi, pessoal, eu sou a Júlia e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a ansiedade. Bom, o que é a ansiedade? A ansiedade pode ser definida como aflição e angústia. Levando-se em conta o aspecto técnico, devemos entender a ansiedade como um fenômeno que ora nos beneficia, ora nos prejudica, dependendo das circunstâncias ou da intensidade, também podendo se tornar patológico, isso é, prejudicial ao nosso funcionamento psíquico, mental e somático corporal. Então, gente, a gente pode caracterizar a ansiedade em duas classes diferentes. Ela pode ser normal ou ela pode ser patológica. A ansiedade normal é muito comum no nosso dia a dia. Às vezes alguma situação deixa a gente um pouco mais ansiosa, alguma preocupação, mas isso é comum e isso acontece com a maioria das pessoas. Mas a ansiedade patológica é quando a ansiedade ela vira uma doença. E isso começa a ser preocupante, porque nesse momento os sintomas da ansiedade eles começam a ser muito mais frequentes e muito mais intensos na pessoa. E também eles começam a atrapalhar as relações da pessoa no dia a dia, a relação no trabalho, na faculdade, com os amigos, com a família. E normalmente esses sintomas exagerados que a pessoa tem, eles não necessariamente têm uma origem real ou tão preocupante quanto a pessoa sente que seja, tá? Então a visão e o entendimento da pessoa em relação a isso também fica distorcido, porque para ela os problemas são muito maiores, a ansiedade é gerada por qualquer coisa. E um exemplo da ansiedade como doença, a gente pode falar do transtorno de pânico. Acho que bastante gente já ouviu falar sobre ou conhece sobre isso. E o transtorno de pânico, ele nada mais é do que uma crise extremamente intensa de ansiedade. Bom, quais são os sintomas da ansiedade? São preocupações, tensões ou medos exagerados, onde a pessoa não consegue relaxar, sensação contínua de que um desastre ou algo muito ruim vai acontecer, preocupações exageradas com a saúde, dinheiro, família ou trabalho, medo extremo de algum objeto ou situação em particular, medo exagerado de ser humilhado publicamente, falta de controle sobre pensamentos, imagens, atitudes que se repetem independente da vontade do sujeito, pavor depois de uma situação muito difícil que ele tenha passado, podendo também acompanhar sintomas depressivos ou obsessivos, assim como de certas manifestações que traduzem uma ansiedade fóbica. A ocorrência brutal de palpitação e dores torácicas, sensações de asfixia, tonturas e sentimentos de realidade, despersonalização ou desrealização. Então, por mais que a gente entenda que a ansiedade ela tem sintomas físicos, então você sente a sua mão suar, você sente seu coração acelerar, você sente a sua respiração ofegante, dificuldade para respirar, tremor na mão. Por mais que a gente sinta essas causas físicas, ela é psicológica, tá? Então é muito, muito, muito importante vocês procurarem uma ajuda psicológica nesse momento. Não é tão fácil e não é tão simples você conseguir sair disso sozinho. Então a gente precisa ir atrás de um profissional capacitado para poder te auxiliar nesse momento. Uma outra questão muito importante é que a ansiedade ela pode ter várias causas diferentes. E você não necessariamente nasce uma pessoa ansiosa, você pode se tornar ansiosa durante a sua vida. Por algum trauma que aconteceu, por muito estresse em algum período da sua vida. E é muito importante a gente saber identificar esses sintomas para poder buscar uma ajuda de qualidade. É muito importante você saber começar a identificar um momento de crise ou quando você vai entrar em algum momento de crise de ansiedade, porque você pode praticar alguns exercícios de respiração para começar a se acalmar, para tentar se acalmar e não entrar nessa crise. Há técnicas de respiração que podem auxiliar em um momento de crise. Existem padrões respiratórios que, na hora da crise ansiosa, levam à hiperventilação.
Isso gera um aumento do oxigênio na corrente sanguínea e que causa tontura, sufocação e taquicardia. A tensão muscular também desempenha um papel no aumento da ansiedade e pode também causar reações físicas. Essas sensações são muito similares à de um ataque de pânico. Um exercício que a gente trouxe para vocês de respiração é o seguinte: você vai inspirar o ar em 6 segundos, segurar ele 4 segundos e expirar em 10. Aí você vai fazendo isso várias vezes até que você vai começar a se acalmar. O coração vai começar a desacelerar, você vai começar a se sentir um pouco mais calmo. Bom, gente, então era basicamente isso que a gente queria trazer para vocês, de uma forma bem básica e resumida, sobre ansiedade, para que todo mundo comece a pensar, pesquisar mais sobre isso e entender o quão importante é esse assunto. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro para vocês isso, e é isso.